Oi, tudo bem? Eu e meu grupo vamos mostrar para vocês como funciona o sistema elétrico de reservatório. Esse sistema elétrico vai solucionar um problema esse que é de distribuição, e esse problema está afetando muitas casas. Então, tudo começa pela fase. A fase é composta por três fios. Um fio fase, que é um fio condutor, onde existe a DDP, que é a diferença de potencial. Um fio neutro e um fio condutor, que não possui tensão, portanto não está carregado. E o fio terra, que é onde tem a segurança do nosso sistema elétrico. Logo abaixo das fases, nós temos os fusíveis, que são muito importantes tanto para o cliente quanto ao operador. Logo, os fusíveis são dispositivos conectados ao circuito elétrico que tem como função principal a proteção do circuito contra as sobrecargas de corrente elétrica, evitando danos gerais, como curtos circuitos, explosões e até podendo gerar mortes. Logo abaixo nós temos os disjuntores, que são quase uns fusíveis, porém eles são como se fosse uma segunda vida ao sistema elétrico. Eles são um sistema de segurança contra sobrecargas elétricas ou curtos-circuitos, que tem a função de cortar a passagem de corrente elétrica caso a intensidade da mesma seja excedida. Portanto, quando se tem uma carga elétrica muito alta que possa passar do fusível, o disjuntor é desarmado automaticamente, isso salvando a sua vida. Logo abaixo do disjuntor nós temos os contatos. Os contatos que nada mais nada menos servem para fazer a passagem de corrente elétrica no sistema. Eles podem ser contatos abertos ou contatos fechados. No nosso caso, no diagrama, os contatos vão ser abertos, porque quando acionados pelo programador ou operador, fecharão de forma automática e conseguirá passar corrente pelo sistema. Logo depois dos nossos contatos, nós temos o relé térmico. O relé térmico, que como diz o nome de térmico, vem de temperatura. E, portanto, ele é um dispositivo de proteção de sobrecarga elétrica, geralmente aplicado a motores elétricos. Como você pode ver no nosso diagrama, nós temos o motor. O relé térmico, nada mais, nada menos, ele vai servir como uma proteção. Quando uma temperatura desejada for ultrapassada, esse relé térmico vai desarmar e assim salvando todo o sistema elétrico. E por último, e não menos importante, nós temos o motor elétrico. O motor elétrico, que na maioria das vezes todo operador gosta de ter ele no seu sistema elétrico, porque ele combina a facilidade de transporte, tem uma economia excelente, um baixo custo, limpeza e simplicidade de comando. São máquinas de fácil construção e fácil adaptação com qualquer tipo de carga. Então, o nosso motor serve para guiar, levar, controlar, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade de um sistema, como é na esteira, que você vai ver. Lembrando que esse motor e todas essas coisas que eu falei fazem parte do nosso diagrama de força. E logo depois você vai ver nosso diagrama de controle. De controle tem coisas parecidas com o de força. Primeiro são os fusíveis e os disjuntores, que você já viu, e se você não prestou atenção, volte ao vídeo que você ouvirá perfeitamente. Logo abaixo nós temos o relé térmico. O relé térmico, como você sabe, ele serve para que quando haja a ultrapassagem de temperatura ele desligue. O nosso relé térmico do diagrama de controle está fechado, com isso está passando corrente. Porém, quando o relé térmico do diagrama de força for acionado, o relé térmico do diagrama de controle ficará aberto, e com isso não haverá corrente, e com isso o sistema elétrico desligado. Agora eu vou falar um pouco dos botões. Vou começar pelo BE. O BE, que como diz o nome, quer dizer botão de emergência, ele é muito importante para o nosso sistema. O BE vai funcionar da seguinte forma: ao ser acionado por causa de alguma emergência, desligará a lâmpada L1 e o operador verá a lâmpada L1 desligada. Isso vai dizer ele que aconteceu alguma emergência, ele vai poder solucionar o problema. O botão B2 terá o mesmo funcionamento do BE, só que com uma pequena diferença: ele poderá ou não ser operado pelo operador. Isso assim ficará tudo mais fácil. E por último, e não menos importante, nós temos o B1. O B1 funcionará que quando o operador apertar o botão acionar, ele dará energia ou corrente a todo o nosso sistema elétrico e funcionará de forma automática, assim podendo realizar suas seguintes funções que eu vou explicar ao longo do vídeo.
B1 acionado tem corrente no sistema. Com isso, a nossa lâmpada foi ligada. A lâmpada indicará que uma bomba está funcionando. Essa bomba estará sempre ligada, a não ser que, quando a bomba chegar a 100% do seu limite, a bomba será desligada. Ou chegar a 25% do seu limite, ela também será desligada. Então a bomba só será ligada quando ficar entre 26% e 99% do seu trabalho. Continuando com o nosso B1, que é o que nos dá energia de forma automática, e nossa bomba, vamos ter uma seguinte observação. Quando a nossa bomba chegar a 100% do seu limite, a 100% do nível do tanque, nós teremos outra lâmpada, que vai ser a lâmpada H2. Essa lâmpada funcionará para quê? Quando chegar em 100%, a lâmpada H2 irá ligar. Isso o operador saberá que o tanque chegou a 100%. E quando a lâmpada passar de 25% para menos, a lâmpada irá desligar. Então o operador irá saber que o tanque está com menos de 25% do seu limite, assim causando um trabalho perfeito para o operador. Ao longo do nosso sistema elétrico, nós temos as bobinas e os contatos. Esses contatos servirão para que, quando as bobinas forem acionadas, os contatos irão fechar e abrir. Com isso, nós vamos poder ter a utilização da lâmpada 1 e da lâmpada 2, que é H1 e H2, de forma que o operador saiba identificar e não que fique uma confusão na mente dele. Também nós temos os fins de cursos, que aí nós temos o FC25 e FC100, como o nosso operador desejou colocar o nome. Os fins de curso nada mais nada menos vão ser dispositivos eletromecânicos que vão fazer conexão para que haja ligação entre o contato e a bobina. Simplesmente isso. Com isso, nossa corrente estará passando e assim funcionando o nosso sistema elétrico. E por fim, com esses materiais, com essa logística e com esse sistema elétrico, podemos solucionar o nosso problema e assim oferecendo um melhor serviço a você.